Olá, meu nome é Sander Friedman, eu atendo na Clínica Adventista do Rio de Janeiro, uma clínica de depressão, também na Clínica de Copacabana, na Galeria Menescal e no meu consultório particular. Nesses consultórios eu tenho acesso a um número muito grande de pacientes, especialmente que sofrem de depressão, e hoje eu vou conversar com vocês sobre as primeiras intervenções, as mais importantes intervenções relacionadas com o suicídio. O suicídio é um problema muito importante, para ter uma ideia, ele é mais importante comumente do que o homicídio em si. A maior parte das pessoas e dos países onde armas são liberadas para uso e defesa pessoal no mundo inteiro, mais pessoas são vítimas das armas na forma de suicídio do que de homicídio. Então o suicídio é um problema muito grave. Tá? Nós temos em setembro um ano internacional da promoção dos cuidados com as vítimas de suicídio, a prevenção do suicídio. Mas hoje eu pretendo falar para vocês sobre as primeiras intervenções mais importantes no paciente suicida. O que é um paciente suicida? Então, frequentemente as pessoas entendem que quando o paciente fala que está pensando em morrer, isso, ou que tem desejado morrer, que está pensando muitas vezes em morte, já se identifica o paciente como suicida. Algumas pessoas são muito radicais, indicam imediatamente uma internação psiquiátrica, né? Outras não têm uma visão assim tão radical e entendem que a suicidabilidade, o risco de suicídio tem muitas graduações, e é assim que é a maneira como eu penso, né? Então o suicídio passa, a ideia de suicídio, digamos assim, o risco de suicídio vai do mais leve, como em princípio quem está vivo pode se matar, né? Não é à toa que nós temos no organismo um processo que todas as células do organismo têm, que é a da apoptose. Em outras palavras, é como se a célula tivesse um momento que ela decide que ela deve morrer, e a célula morre, né? Então a apoptose é o mecanismo natural de morte celular, até o ponto em que realmente deve se preocupar quando as pessoas estão fazendo tentativas de suicídio, né? Que podem ser diretas. Então a tentativa de suicídio, a pessoa tomou muitos remédios, né? Comprou veneno, né? Já deixando uma carta de suicida, né? Ou tentou se jogar na frente de um carro, alguém segurou, ou várias outras maneiras. Existem sites na internet que ensinam formas de tentar suicídio, coisas que deveriam ser fortemente inibidas, proibidas, né? Porque em geral se acredita que a pessoa que está pensando em suicídio, na maioria das vezes, não está bem, né? Ela está doente, uma inclinação suicida por motivo de doença, que a gente vai falar ainda daqui a pouco, né? Então, desde esse ponto máximo, e aí tem várias gradações. Tem aquela pessoa que começa a pensar na morte das pessoas queridas, nas mortes das pessoas que ela não conhece, pensar na morte frequentemente. Então são ideias prevalentes de morte, tá? Então tem as pessoas que imaginam que se elas morressem, elas seria uma coisa boa para si, para outros, mas elas não estão pensando em se matar, elas só imaginam que bom seria que acontecesse alguma coisa, né? Ou então as pessoas podem imaginar, né, que elas poderiam deixar de consultar o médico agora que elas estão com dor no coração, estão com dor no peito, né? Não vou consultar com o médico, se morrer é até uma boa. Então está com um sintoma, está com alterações do hábito intestinal, que a gente sabe que é uma das possibilidades de se manifestar um câncer, né? Ora tem diarreia, ora tem constipação. Ora tem diarreia, a pessoa até tem o conhecimento, já disseram para ela que tem que investigar isso, ela não investiga porque está torcendo. Então assim, essa falha sistemática ou essa falha em cuidados específicos com a saúde pode-se considerar isso uma conduta para-suicida, né? Então a pessoa que já teve um problema de pressão alta, tem problema de gorduras, o sangue excessivas, né, o colesterol altíssimo, HDL muito baixo, e não para de fumar. Então nem tenta parar de fumar. Então é uma conduta para-suicida. Ela tá nos atos demonstrando, né, um desprezo pela própria vida e até acelerando a possibilidade de um êxito letal. Então uma conduta para-suicida. Isso evidentemente é um risco maior do que aquela pessoa que tem pensado muito na morte, ou até pensa que se morresse também não seria tão ruim, mas ela se cuida, né? Então tem uma gradação. Às vezes as pessoas podem pensar, pô, poderia, talvez eu devesse até me matar, mas ela não pensa numa maneira ou em várias maneiras em que ela pode fazer isso. Ou então ela pensa já, então ela já está pensando, tem pensado no suicídio, pensou em fazer isso, fazer aquilo, mas ela diz, eu não faço porque eu não tenho coragem. Eu digo, por que você não tem coragem? Eu não tenho coragem porque meus filhos pequenos precisam de mim. E isso diminui muito, de fato, o risco da pessoa vir a fazer isso. Por quê? A gente sabe que no mundo
homens se matam 4 vezes mais do que as mulheres. E quando você vai estudar o que faz essa diferença, a gente vê que uma das diferenças, as diferenças mais importantes são o uso de álcool, que nos homens é muito maior que das mulheres. Então, quando a gente tira o fator alcoolismo, a diferença entre mulheres e homens na taxa de suicídio diminui muito, né? E quando a gente encontra pessoas que vivem com menores, crianças pequenas que dependem delas, e a gente coloca homens e mulheres com essa mesma frequência, aí as diferenças de taxa de suicídio desaparecem. Então você isola o suicídio, você isola o alcoolismo, abuso de álcool, e você isola o fator estar próximo de criança pequena que depende de você, você tem um dependente de você, que é um fator de proteção, então as diferenças de taxa de suicídio desaparecem, né? Homens e mulheres passam então a cometer a mesma frequência de suicídio. Então quando alguém te diz, olha, eu só não faço isso porque tem alguém que depende de mim, dá para acreditar, isso realmente é um fator de proteção, né? E daí ao fato da pessoa não tenta, pergunta para ela, por que você não tentou? Você está pensando em se matar, por que não tentou? Evidentemente esclarecendo que não é uma sugestão, você está querendo só entender por que ela não tentou, de fato. Então ela poderá te dizer, não, porque isso é contra a minha religião. Né? Qual é a sua religião? Vai dizer, sou espírita, eu acredito que depois se eu me matar, eu vou ter um período de sofrimento enorme depois, e eu vou voltar para a mesma condição, eu não vou conseguir escapar desse sofrimento, então eu tenho que passar por isso mesmo. Por exemplo, um exemplo, né? Outras pessoas poderiam dizer que é uma coisa gravíssima, que socialmente eu vou ser, né, a minha família vai ser punida pela minha tentativa de suicídio, e aí sim vai, né? Eu sei que eu vou fazer um grande mal para outras pessoas, então até o momento disso, olha, eu não matei, mas eu já estou planejado, eu vou fazer isso tal dia, tal hora, papai. Então assim, tem uma gradação numa inclinação para o suicídio, desde a mínima inclinação, né, até uma iminência. Nesse quadro tem que ser examinado contra a estrutura social onde essa pessoa está inserida, né? É diferente examinar uma inclinação suicida por uma pessoa que vive sozinha, que não tem amigos, que ela veio migrante de uma outra cidade, com quem ela brigou com a sua família, sei lá por qual motivo, por exemplo, a família não aceitava que ela era homossexual, então ela brigou com todo mundo, veio morar no Rio de Janeiro, não tem o que contar, né? Ou então ela, sei lá, está numa situação em que ela está completamente sem estrutura social de apoio. Então essa pessoa precisa mais facilmente da internação psiquiátrica para poder cuidar dela, enquanto ela não tem condições de tomar um remédio, ela não tem condições de se alimentar, de fazer higiene, né? Mas tem outras pessoas que podem ter um grau de suicídio, um grau de inclinação de suicídio muito mais grave, mas que tem os pais, tem os irmãos que cuidam, que levam, que trazem da consulta médica, que dão um remédio, que garante a proteção. Mora num apartamento alto, mas é todo gradeado, a chance de pular é muito baixa. Então assim, o risco de suicídio não é só uma avaliação crítica da situação clínica da pessoa, também depende do contexto. Também pode ter uma família que tem tudo isso. A pessoa está lá, tem os pais, tem os irmãos, mas todos têm uma atitude excessivamente crítica, preconceituosa em relação à depressão. E criticam muito aquela pessoa e não se dispõem a ajudar e perguntam, se quer fazer, faz, não fica falando. Quem quer fazer, faz e não fica falando. Essa atitude da família é uma atitude extremamente perigosa, porque quase que convoca a pessoa que está falando, que tem pensado em se matar, em efetivamente se matar para ser levada a sério. Então, para ser levada a sério, ela vai acabar tendo que fazer uma besteira dessas e eventualmente poderá fazer sem uma intenção muito grande, então vai fracassar, mas ela pode ter um acidente e, apesar de pretender que não dê certo, acaba dando certo e ela acaba morrendo, ou seja, dá errado. Outros fatores importantes quando você faz a avaliação, e aí não é tanto no contexto, mas é mais sobre a clínica da pessoa, são quais são os fatores desencadeantes ou motivadores para a ideia suicida naquele momento. Por exemplo, a pessoa pode estar com um grau intenso de desesperança. Ela tem a convicção determinada, fechada, de que nada de bom espera ela para o futuro. Por exemplo, a pessoa pode ter uma ideia de que ela tem um câncer, ou tem AIDS, ou tem alguma coisa, e que nada vai ajudá-la, ela vai só enfrentar vergonha, frustração, derrocada,
e na verdade ela pode nem ter câncer nenhum, pode não ter AIDS nenhum, mas é uma ideia que ela tem na cabeça dela. A gente chama isso uma convicção delirante, um delírio. Só que apesar de ser um erro, um equívoco do pensamento dela, ter essa convicção, ela acredita nisso. E essa crença pode levá-la, então, a uma tentativa de suicídio real, convicta, determinada, porque ela tem certeza disso. Tá? Outros delírios e alucinações podem também ser motivadores, desencadeantes, né, ou determinantes de um ato suicida. Por exemplo, a pessoa escuta vozes que são muito intensas na cabeça dela o tempo inteiro, mandando ela fazer coisas, se matar, se jogar, fazer alguma coisa nesse sentido, e essas vozes podem ser percebidas por ela como sendo irresistíveis. E é curioso que às vezes o tratamento, o medicamento, pode, na medida que aumenta a dose e aumenta a eficácia, ir tornando essas vozes menos frequentes, menos intensas, menos irresistíveis, mesmo às vezes que elas estejam ainda sendo ouvidas mais baixinho, mas a pessoa já consegue não dar bola para elas. Então o risco de suicídio proporcionalmente vai diminuindo. Tá? Então, a maneira como a pessoa pensa, a certeza que ela tem em relação à desesperança, o motivo que ela tem para estar desesperançada, ou então o grau de psicose, ou seja, os comandos e a obediência aos comandos parecer mais irresistível, também modulam, e aí sim, independente da estrutura do contexto. Porque mesmo que ela tenha uma família em condições de cuidá-la, se o risco de suicídio, se a determinação para o suicídio for autossuficiente, ninguém consegue ficar acordado 24 horas por dia do lado de uma pessoa. O risco de ela vir a fazer num instante, num momento, num átimo em que ela não está sendo observada, acontece. Né? Tem pessoas famosas que se matam às vezes até mesmo numa clínica psiquiátrica, da mesma maneira como um cardiopata que tem um infarto pode morrer numa UTI, ele está lá no meio dos médicos, é verdade, pode morrer na UTI, as pessoas morrem, não é isso? Também um suicida numa clínica psiquiátrica poderá eventualmente se matar mesmo estando internado, se o risco for alto demais, se o controle não for suficiente, né? Se a clínica não for suficientemente bem preparada, mesmo dentro de uma clínica, isso poderá acontecer. Lógico, as chances diminuem num infartado morrer numa UTI e de um suicida morrer numa clínica psiquiátrica. Diminui as chances, mas elas não são totalmente eliminadas. Né? Então esse nosso vídeo serviu muito mais para a gente detalhar um pouquinho mais as situações que podem se apresentar como um risco de suicídio. E a gente pretende, no próximo vídeo, falar um pouquinho mais sobre as intervenções. Tá? Obrigado por vocês estarem aqui. Meu nome é Sander Friedman, sou psiquiatra, sou psicanalista de orientação cognitivista e nos vemos na próxima oportunidade.